E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje trago para vocês um vídeo falando sobre os alienígenas do Omnitrix. Eles são o ápice da espécie? Entenda isso no vídeo de hoje. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem galera, o Derek J. White, que para quem não sabe é o diretor de artes de Ebenezer Omniverse, também o membro ativo nas reuniões de background, né, de história de Ebenezer Omniverse, ele confirmou para nós que os aliens do Omnitrix, eles são o ápice da espécie, ou seja, é como se eles fossem os super-heróis da espécie. Aí assim, o meu xará, né, que é o Daniel777, perguntou disso aí ele falou o que o Duane falou, né, que o Duane, ele falou algo que é contraditório a isso aí, pô, ele não concorda que existe o ápice da espécie, para eles são alienígenas normais, que tem no Omnitrix, né? Ele perguntou pro Derek, tá, então eu concordo com o Duane ou com o que você falou? Aí o Derek respondeu, na minha opinião, lógico. Por que ele respondeu assim? O Derek tem muita relevância em Ebenezer Omniverse por participar diretamente desse projeto, entendeu? Enquanto o Dwayne McDuffie, ele pode até ter participado ali da lore, do feedback e tudo mais, ele não participou do Omniverse como um todo, porque infelizmente ele faleceu em 2011. Então assim, o Dwayne McDuffie é mais relevante do que o Derek em relação à Força Supremacia Alienígena, porque ele participou diretamente dessas séries, assim como o Matt Wayne também é mais relevante que o Derek em relação ao ARF, né? Agora, o Matt Wayne e o Derek são mais relevantes que o Dwayne McDuffie em relação a Ebenezer Omniverse, porque eles participaram diretamente dessa série e o Dwayne não. Então, galera, por isso que a gente tem que levar a sério as coisas que o Derek falou, entendeu? A gente tem que considerar, a não ser que ele falar algo que seja contraditório, entendeu? Que ele mesmo se contradiga, ou seja, algo que não faz sentido, como por exemplo, bug do Super Omnitrix, poder de falha. Isso aí não existe, né, galera? Por causa que o Matt Wayne, ele não conheceu o poder de falha. O Derek falou que o gigante tem o poder de super velocidade, bug do Super Omnitrix. O diamante levitar cristais, bug do Super Omnitrix. O Matt Wayne, que participou diretamente ali, foi escritor de Força Supremacia Alienígena, ele não sabia que era bug do Super Omnitrix, poder de falha. Então a gente já desconsidera essa afirmação do Derek, entendeu? Agora em relação à ápice da espécie, que é algo que faz total sentido, mesmo que não foi planejado desde o começo, mas a partir de Omniverse que isso é implantado aí pelo Derek, cara, isso aí a gente considera pra série toda, entendeu? É um retcon trazido por Omniverse. Isso só faz acrescentar a série e deixa o Omnitrix em si algo muito mais da hora. Aí você vem e chega pra mim, Daniel, mas o Duncan Roleal, ele também não concorda com o ápice da espécie, não. É o Zokai, o diretor aqui do canal também, e participa aí das análises 10.000, né? Ele fez a pergunta pro Duncan e aí ele falou, né, da questão do Duane e tudo mais, né? Que o Duane disse que são áreas normais. E aí o Duncan falou assim, se o Duane falou, tá falado. Só que não é assim, né, galera? Porque eu já expliquei, né? O Derek tem mais relevância do que o Duane e até que o Duncan Roleal em Omniverse, porque o Duncan Roleal não teve participação direta em Omniverse. O negócio do Duncan era o clássico e o reboot, né? E eu acredito que foi justamente por causa do reboot que o Duncan ele concordou com o Dwayne McDuffie, por causa que no reboot não faz sentido ter ápice da espécie, entendeu? Os aliens lá, eles não parecem ser o ápice, né? Tanto que o Zokai até perguntou, né? No reboot, como é que funciona? Aí o Duncan Roleal falou assim, que eles tentam fazer com que as regras do clássico e do reboot sejam as mesmas. Só que assim, galera, não tem como ser 100% sair, né? Por causa que não são todas as regras do clássico que funcionam no reboot, nem todas as regras do reboot que funcionam no clássico. Mas é a intenção deles, né, galera? E realmente é assim, no reboot não funciona isso do ápice da espécie, mas no Prime sim, galera. No Prime totalmente faz sentido existir o ápice da espécie nos alienígenas do Ben. Aí você me pergunta, Daniel, mas isso aí não é antinatural, não? Como é que o Azimuth colocaria um negócio desse no Omnitrix? Galera, não é antinatural. É porque é uma coisa assim, que é possível, só que é pouco provável, entendeu? Por exemplo, poderiam existir humanos ápice da espécie? Poderiam, galera. Tipo, se treinar, ter aquela dieta bem equilibrada, por causa que é confirmado, né? Que o Bullfrog, ele tem a dieta perfeita. Por isso que ele é daquele jeito. Se o Incursiano chegar lá a treinar pra ficar fortão, claro, ele ter a genética que desenvolvida torne ele o ápice da espécie, aí sim, né? Que se ele tiver uma outra genética, ele pode treinar e não conseguir esse ápice todo, né? Mas se ele tiver essa genética dentro dele, ele vai conseguir sim, né? Se desenvolver até chegar ao ápice. Só que pra ele fazer isso é muito difícil, mas não é impossível, entendeu? É só pouco provável. Pode existir sim na natureza, galera. E o Omnitrix, ele traz isso em questão de segundos, entendeu? O Ben se transforma e o alien já
fica no ápice da espécie. Ele traz essas características multifatoriais de força, de dieta. A questão da inteligência é que vai dar personalidade do bem, né? Mas, enfim, ele traz várias características multifatoriais pro Alien pra ele já ficar no ápice da espécie. Vocês vão entender como isso é importante pro Omnitrix e pro propósito do Omnitrix. Porque pensa aí, ó, o Dwayne McDuffie, ele falou assim, que no episódio Pisces, o Ben, ele escaneou vários DNAs Pisces-Volan, ou seja, não foi só um não, foi vários. E assim, vamos lá, vamos explicar aqui. Como é a explicação oficial disso aí? Que o Ben, ele escaneou um Pisces-Volan, né, com o Super Omnitrix, só que assim, o DNA Pisces-Volan já tava no Omnitrix? Tava. O aquático já tava desde o clássico, né, galera? Só que aí, quando o Omnitrix, ele se recalibrou, aí o DNA Pisces-Volan foi bloqueado no banco de dados do Omnitrix, que no caso naquela época era na corrente códon e tudo mais, né? Hoje em dia o Omniverse é confirmado pelo Derek, né, que o Omnitrix, ele armazena de forma computadorizada todos os DNAs dentro do próprio Omnitrix, não precisa mais de primers, de corrente códon, não. Mas na época do clássico, força alienígena e supremacia alienígena era corrente códon, né? Aí o DNA do aquático tava bloqueado no Omnitrix, e aí quando o Ben, ele escaneou um Pisces-Volan, o DNA do aquático foi desbloqueado, porém, ele foi substituído, o DNA Pisces-Volan que já estava no banco de dados do Omnitrix, do Super Omnitrix, e aí substituiu pelo DNA que ele absorveu naquele momento, entendeu? Ele fez uma cópia genética do DNA daquele Pisces-Volan, mas não é como se tivesse dois Pisces-Volan, não, foi feita a substituição de DNA. Por isso que o aquático, no episódio Perplexaedro, ele é diferente, entendeu? Porque é uma cópia genética, do mesmo jeito quando o Ben, ele escaneou o DNA da galerinha de Andrômeda. Todo mundo lá, todos os aliens de Andrômeda, eles são cópias genéticas, né, dos aliens da galerinha de Andrômeda. Do mesmo jeito, o Prisioneiro 775, ele foi escaneado o DNA dele, o Kamari é uma cópia genética do Prisioneiro. Então é um aquático do mesmo jeito. Agora, vamos pra lore do Dwayne, né? O Dwayne, ele disse que o Ben, ele escaneou vários. Vamos colocar aqui uns 4 Pisces-Volan. O Dwayne considera que são aliens normais, não são ápices. Beleza, são aliens normais. Ele escaneou vários por causa que cada um tem uma genética diferente, né? Por causa da variabilidade genética, né? Um tem uma genética X, outro tem uma genética Y, tá tudo armazenado lá no Omnitrix, no Super Omnitrix, né? Beleza. E aí a gente lembra que o Omnitrix tem dentro dele a amostra genética de mais de 1 milhão de espécies catalogadas, né? 1.912. A gente fez um vídeo da contagem, né? De quantos alienígenas tem no Omnitrix. Se você não viu, vai estar aí no izinho, beleza? Armazenei dentro dele amostras de DNA de cada forma de vida inteligente da Via Láctea. 10.000 espécies, eu sei. Como sempre, eu sou obrigado a ressaltar que você sabe muito pouco. Tem mais de 1 milhão de amostras codificadas no Omnitrix. 1 milhão? Aí você pensar que desses 1 milhão aí, não é só um Pisces-Volan que tem, são 4 Pisces-Volan que tem dentro desse número de 1 milhão. E aí você pensa, tá, se o DNA Pisces-Volan são 4 Pisces-Volan que estão armazenados, será que os demais também não são assim, tipo um pironita? Será que é só um pironita? Será que são vários pironitas que tem? Então isso vai de 1 milhão ser pouco, entendeu? Isso nerfa o Omnitrix, porque significa que são vários DNAs de alienígenas que a gente já conhece, tipo alienígenas repetidos, são vários alienígenas na mesma espécie e tudo, armazenados ali, por isso que é 1 milhão. Cara, isso é uma coisa totalmente ridícula, entendeu? Isso tira aí aquela grandiosidade do número 1.912 alienígenas do Omnitrix. E fora que isso não é muito bom, por causa que se são aliens normais, né, cada um com uma variedade genética e tudo mais, aquela coisa. Vamos lá, o Azimuth, ele quer restaurar o planeta Pisces. O planeta Pisces é um planeta artificial, foi destruído, o Azimuth quer lá reconstruir. Aí ele usa os DNAs que estão armazenados no Omnitrix, um Pisces-Volan com genética X, outro com a genética Y. Aí vamos supor que esse da genética Y, ele tem dentro dele uma genética que no futuro ele pode pegar alguma doença, algum problema. Tá entendendo, galera? E o ápice da espécie é algo que já faz isso com um DNA só, não precisa ter vários DNAs catalogados. Por exemplo, quando o Ben, ele escaneou ali o DNA do Liam, o Omnitrix, ele deu ao Cocorocoide as melhores características da espécie, né? Por causa que a espécie do Cocorocoide a gente sabe que é baseada em várias aves e tudo mais, aquela coisa, cada um com sua característica. E o Omnitrix, ele fez isso, deu ao Cocorocoide as melhores características da espécie, tipo, tirou determinada característica recessiva, fez melhoria nisso, fez melhoria aquilo. É uma engenharia reversa, entendeu? Pra fazer com que o Cocorocoide seja o melhor da espécie dele, seja o ápice da espécie, porque, cara, ele é totalmente diferente do Liam, mas você vê que do Liam, que é uma galinha, o Omnitrix gerou um Chicken Hawk. Então, isso cumpre tanto o propósito do Omnitrix de fazer o usuário sentir na pele o que é ser um outro ser, e também
cumpre o papel de restaurar o DNA, porque, cara, só com esse um DNA gerado, juntamente com o ápice da espécie, se o Azimuth fosse restaurar todo um planeta e tudo mais, ele poderia atribuir a esses membros restaurados uma melhor genética, entendeu? Poderia ajudá-los, justamente por causa do ápice da espécie. Então essa é algo que ajuda, traz aí a paz intergaláctica entre as espécies, juntamente com o fato do Omnitrix ele poder curar mutações. Se algum alienígena tivesse algum problema, aí o Omnitrix ele poderia curar essa mutação, essa doença que ele tivesse e ainda dar ele uma boa genética. Mas vamos lá, o Duncan Roleal ele falou uma coisa. Ele falou assim, que nós nos concentramos no herói interior. Para nós super-heróis temos a disposição de arriscar tudo pelo bem maior e em seguida a capacidade de agir quando enormes obstáculos se colocam no caminho. Ele tá querendo dizer que o ápice da espécie só facilita as coisas, por causa que eles já são o ápice ali e tudo mais, já não tem que superar obstáculos. Cara, claro que tem. O próprio Ben, ele mostra isso, ele tem os olhos no ápice da espécie e isso nunca foi um empecilho assim para aparecer obstáculo no caminho dele e ter que se superar. Por causa que, uma coisa que eu já falei muito, experiência em Ben 10 é tudo. Os aliens do Omnitrix, eles têm a equivalência de idade, isso é confirmado pelo Derek J. White, né? Então assim, o Ben, quando se transforma no Massa Cinzenta, o Massa Cinzenta pode até ter uma genética que tem o potencial de superar o Azimuth, mas ele nunca vai superar por causa da experiência, entendeu? O Azimuth ele já é o mais inteligente e pronto, acabou. O Fantasmático tem a genética de ser melhor do que os Skrull, mas ele nunca vai ser por causa da experiência. O Contratempo ele tem a genética com potencial de superar o Maltruante, mas ele nunca vai superar por causa da experiência. O Tartagira ele só poderia chegar ao nível do Adjuation com o controle mestre, entendeu? Então tudo é experiência, menino. Não é só o ápice da espécie que está envolvido, também tem a questão da equivalência de idade. Eu derrotei Vilgax o Conquistador e Diago o Destruidor. Por que você acha que é melhor do que eles? Experiência. E ele ainda fala mais, galera. Ele fala aqui que o DNA do Omnitrix contém exemplos totalmente funcionais de cada espécie, mas não necessariamente os pináculos, como a Tine, né? Eu já expliquei essa questão dos pináculos como a Tine, beleza, galera? Mas vamos aqui pros alienígenas funcionais. Cara, o que é ser funcional? O que foi que ele quis dizer aí? Porque assim, o Derek ele foi totalmente categórico, né? Que ele disse assim, os aliens são como o super-herói da espécie. Agora, o que é ser funcional, entendeu? Porque assim, por exemplo, eu sou funcional, eu sou um ser humano, eu sei andar e tudo mais. Mas vamos lá, Deus que me livre. Mas vamos supor que eu tenho na minha genética algum problema que eu posso pegar um câncer, entendeu? Tipo, então, assim, eu sou funcional porque eu funciono como um ser humano. Mas isso não significa que eu não possa ter uma genética ruim. A gente mescla isso com o que o Dwayne McDuff falou, porque o Dwayne, ele falou que os aliens Omnitrix são aliens normais. E o Duncan Roleal, ele concorda com o Dwayne. Então, a gente não tem como a gente não mesclar as duas coisas. Então, quer dizer que, pô, se ele é funcional, então quer dizer que é por causa que ele funciona como qualquer outra espécie, tipo, 4 braços, ele tem as características de um tetramento, só que isso não significa que lá na frente, quando ele se tornar o Ben 10.000, ele vai se transformar no 4 braços e pegar um câncer por causa da genética dele. Por causa que você dizer que uma pessoa que tem doença não é funcional, isso é preconceito, né, galera? Ele funciona, entendeu? Do mesmo jeito que uma pessoa normal. Só que tem uma doença significa que ele é disfuncional, entendeu? Então a palavra funcional não é a palavra certa para definir, porque cria essas incógnitas, cria essas questões aí todas. A palavra funcional não é algo categórico, como o super-herói da espécie, e também, galera, porque isso também nerfa a questão do Ben, do Omnitrix. Tipo, o Ben, ele tem uma genética aleatória de qualquer área, ele ser funcional, mas tem a genética qualquer, não ser o ápice da espécie. Cara, aí imagina, o magistrado Pike, ele mostrou vários feitos, assim, incríveis que o Ben nunca demonstrou com o aquático. Por que eu nunca fui tão maneiro como o aquático? Ué, porque você não é tão maneiro. Se a gente for pela lore do Dwayne, é por causa que o magistrado Pike é melhor que o Ben, por causa que o Ben, ele não tem a melhor genética. Cara, tá vendo como isso é uma coisa assim que nerfa o próprio Ben? É ridículo. Agora você pensar que o Ben, quando ele se transforma no aquático, ele é o ápice da espécie. O magistrado Pike mostrou feitos melhores que ele, então é muito mais impressionante, entendeu? Você pensar que o personagem natural, ele superou a morte do DNA do Omnitrix, que é o ápice da espécie. Cara, isso é muito mais legal de se imaginar. Até porque isso também mescla com a lore da experiência, né? De toda forma, isso torna o personagem muito mais da hora. Você pensar que o Azimuth, ele é melhor que o Massa Cinzenta, que é o ápice da espécie. Tipo, isso dá aí os obstáculos no caminho que o Duncan Roleal falou. Tá vendo como isso complementa tudo? Tipo, deixa o Ben naquele patamar, naquela imponência dele, de poder se transformar no alienígena no ápice da espécie, mas também dá a característica de ter os obstáculos no meio do caminho, porque não é porque ele é o ápice da espécie que as espécies naturais não possam superar
superá-lo, entendeu? A gente tem vários exemplos disso. E agora eu vou explicar o que o Duncan falou em relação a Tiny ser o pináculo. Pináculo é a mesma coisa do ápice da espécie, entendeu? A gente pode usar isso como um sinônimo. Ou seja, tá querendo dizer que a Tiny é o ápice da espécie, tipo, natural. E isso faz sentido, né? Porque a Tiny é uma super-heroína natural, né? Ela faz parte das Forças Galácticas. A gente vê que ela tem um porte físico parecido com um dos machos Tetramentes. E a Gwen 10, né? A Gwen, quando ela se transformou no quatro braços dela, ela também tinha esse mesmo porte físico, sabe? E a Luma, que é a princesa Tetramente, ela não demonstrou ter esse porte físico, entendeu? Faz sentido a gente pensar que a Tiny, ela é o ápice da espécie natural, né? Porque aquela coisa não é impossível, só é pouco provável, entendeu? Mas não significa que não possa existir. Ela pode ter treinado pra conseguir ser o ápice da espécie. Só que assim, eu tô dizendo isso aqui porque faz sentido. Só que o Duncan, nessa afirmação dele aí, como eu falei aqui, ele tá errado, né? Então assim, a gente pode teorizar. A gente não pode ter certeza porque o Duncan tá errado nessa afirmação aí. Mas essa parte aí da Tiny ser o pináculo, a gente pode teorizar que estaria certo. Porque pode existir, tipo, os Skare, a gente poderia teorizar também que seria o ápice da espécie, entendeu? Por causa que ele é o Ectolord e tudo mais. E por coincidência, foi ele que foi, né, escaneado aí, foi pro Omnitrix, né, por causa do negócio do floral, né, e tudo mais, né, aquela história toda que a gente já conhece, né, galera? Só que lembrando que isso aqui é teoria, né, galera? Até porque se a gente for analisar melhor, os Skare falavam o tempo todo que tava incompleto, que precisava do Omnitrix pra se tornar completo de volta. Mas assim, de todo jeito, o Fantasmático, ele é sim o ápice da espécie. Tem nele os genes de superar os Skare, mas ele não supera por causa da experiência, né? Mas enfim, galera, no geral é isso, né? O ápice da espécie é o que mais faz sentido, é o canônico. O Omniverse trouxe essa lore aí pra Ben 10 que, cara, o universo é incrível por causa disso e de outras coisas, e de outras características. Mas o ápice da espécie é algo assim que chegou pra acrescentar de uma maneira surreal. O ápice da espécie explica muita coisa, o ápice da espécie engrandece o Omnitrix, o próprio Ben acrescenta no propósito do Omnitrix, mas enfim, o ápice da espécie é isso, é muito da hora, e eu vou deixar aqui o vídeo pra você ver uma teoria que eu fiz aqui no meu canal sobre o Ben estar no ápice da espécie por causa do Omnitrix. Você vai gostar muito dessa teoria, eu tenho certeza. Então deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ative o sininho, falou e tchau!